Meu povo, convite, você pega essa setinha aí, manda para o máximo de pessoas que você conhece e a gente vai vivenciar esse tempo. Pastora, eu queria que você se apresentasse aí, né, com as suas palavras, para a gente conhecer melhor, né, quem é Joetina para você. E aí nós vamos falar um pouco, né, do nosso tema a respeito aí de rejeição e o quanto essa dor ela tem paralisado a vida das pessoas. Inclusive, quando a gente trouxe esse tema ontem, né, algumas pessoas já entraram em contato da dor que elas estão vivendo, as rejeições que elas estão passando, o nível de situação que ela tem vivido. E eu creio que hoje nós vamos poder aqui ajudar pessoas que estão nesse lugar. Amém. Eu me chamo Joetina Souza, sou terapeuta, mas há algum tempo já trabalho com palestras, né, ministrações. Já faço um trabalho há uns 10 anos, mais ou menos, junto com a pastora Beth, lá no Ministério Forte. E foi assim que eu comecei a me descobrir sobre cura interior, sobre libertação. Inclusive, eu passei pela escola e o fato de ser ministrado e ver o que Deus fez na minha vida me fez abrir os olhos e ver quantas pessoas estavam à minha volta passando pela mesma coisa. Meu Deus. Comecei, entrei na área de terapia, já estou caminhando para mais da metade de psicanalista e desmistificou muita coisa na minha mente, né? Porque eu só vinha naquela linha de que, porque a gente é crente, tudo é demônio. Não, isso é demônio. Não, essa depressão é do diabo. Essa ansiedade aí está manifestada com demônio. E a gente ficou assim. Então, quando eu comecei a estudar, eu vi que não era bem assim, né? O diabo, ele aproveita as oportunidades, mas nem tudo é o diabo. Nós temos uma mente, nós temos uma mente, nós temos um sistema emocional, nós temos raízes de dores, traumas, feridas, e tudo isso nos desconecta da nossa paternidade de Deus, nos desconecta da nossa identidade real, né? Então, assim, tudo que eu prego, eu falo que eu vivi com muita coisa na essência, e isso traz para nós, além de uma autoridade, também uma responsabilidade. Eu falo que hoje eu sinto na pele o que muita pessoa sente e já senti na pele. Então, isso facilita até mesmo para entender a própria pessoa que está passando pela situação. E nós estamos aí para somar com o reino de Deus. Eu falo que eu sou do reino, não sou de uma placa. E isso tem me conectado a muitas pessoas. E eu amo isso. Amo ajudar pessoas, sofrer junto com elas, sorrir junto com elas. É o meu chamado. Coisa linda. Pastora, isso é tão poderoso, né? Porque você já trouxe aí algo extremamente impactante, né? A gente já podia passar a live toda já falando disso. Quantas pessoas cristãs, inclusive, pastor, eu fiz um curso desbloqueando cristão, deu mó babado assim, né? Imagina. E, às vezes a gente coloca na conta do diabo aquilo que não está na conta dele, né? E isso é algo que a inconsciência faz pessoas passarem uma vida toda reverberando uma dor que ela poderia procurar ajuda, ela poderia sarar, ela poderia sair daquele lugar e construir uma nova jornada. E você trouxe a respeito, né, da sua própria vivência, da sua própria experiência, né, da sua realmente a sua restauração, da sua cura, né? E pessoas curadas curam, pessoas restauradas restauram. E eu acredito que isso também, né, traz uma autoridade maior. Porque quando a gente atende pessoas e a gente já viveu as dores, já viveu o processo, já viveu aquela dor que aquela pessoa está vivendo, o nosso olhar para aquilo é diferente, né? A gente consegue ter um nível de empatia que nós não teríamos se nós não tivéssemos passado por lá. Então, eu acredito que até o próprio Deus ele permite que a gente vivencie jornadas para que a gente tenha níveis, né, de empatia
e que a gente possa se conectar também com a dor que as pessoas carregam. E a importância de entender, queridos, que tem coisas que são espirituais, e isso é real, tá? Tem realmente coisas que são espirituais, que demônios estão ali atuando, agindo, manifestando, e tem coisas que são emocionais, e a gente precisa discernir isso, porque o emocional e o espiritual, ele vai caminhar junto, ele vai caminhar, a gente vai se conectar com isso, e a importância de você desmistificar isso e entender que você precisa de cura na alma, que você precisa realmente caminhar nessa direção de buscar ajuda, buscar auxílio. E aí eu queria perguntar aí para a pastora, né, a respeito de, na visão dela, quando é que essa rejeição ela vem se instalar na vida das pessoas, olhando para a própria vida dela, quando é que a rejeição foi fazer parte da vida dela, né? Onde é que houve esse impacto, houve esse processo, né, de rejeição. Para que você que está nos assistindo, você entenda e você comece a mapear também sua vida. Gente, um detalhe aqui. Só da gente começar a entrar em um lugar de consciência que eu tenho um problema, onde foi esse problema, eu posso sair desse problema, já é cura. E você já começa a viver cura, você já começa a virar chaves aí que talvez você nunca parou para pensar, tá bom? Então, pastora, onde é que você entende que começa a se instalar essa tal de rejeição? Para mim, o bloqueio de rejeição, a ferida de rejeição, ela é uma das feridas mais latentes na vida das pessoas, e a maioria das pessoas que a gente vai tratar tem um nível de rejeição. Tem umas que tem 100, tem outras que tem 90, tem outras que tem 80, tem outras que tem 30, tem outras que tem 10, mas a maioria, a rejeição está lá permeando a vida dela. Eu costumo dizer que a rejeição ela é a mãe de todas as feridas, né? Porque ela é uma das feridas mais profundas que existe na vida do ser humano. E por incrível que pareça, todos nós vamos passar por algum tipo de rejeição na vida. Ou já passamos ou vamos passar. Mas a maioria das rejeições, e estudando psicoembriologia, eu fiquei muito chocada com essa matéria da psicanálise, porque a maioria das rejeições também pode ter vindo desde o ventre. E o mais impressionante é que às vezes a gente trata um adulto que esse adulto ele tem traços de quem foi rejeitado, mas quando a gente senta para conversar, a pessoa fala assim: eu nunca passei por rejeição. Meus pais sempre me amaram, meus pais sempre me quiseram. Meus avós me amaram, eu fui a primeira neta, então eu recebi muito amor e carinho quando eu nasci. Mas a pessoa tem traços de quem teve rejeição. E aí eu vou fazendo aquele mapeamento, fuçando, e aí eu vou na pergunta-chave. Quando a sua mãe engravidou, como foi que aconteceu esse processo? Aí a pessoa fala: minha mãe namorava com meu pai, e ela engravidou de mim, e o meu avô colocou minha mãe para fora. E aí a minha mãe sofreu muito, depois as pessoas aconselharam meu avô recebeu minha mãe de volta em casa. Por que eu estou trazendo esse relato? Porque nesse momento de ser expulsa de casa por causa de uma gravidez, a mãe está fora, sofrendo, chorando, porque não tem o apoio do pai, não tem o apoio dos avós, né? Está gerando aquela criança ali sozinha. Chega a determinado momento que a gente entende que essa rejeição entrou desde a fase uterina. Aí depois, tudo se resolveu. A barriga começou a crescer, o avô perdoou a mãe, trouxe a mãe para dentro de casa. Daqui a pouco o pai da criança também decidiu casar. Aí fizeram o casamento, tudo feliz. Tá tudo bem, cada um foi para sua casa, o bebê nasceu, tá tudo ótimo. A criança nasce num ambiente de muito amor e carinho, só que ao decorrer da vida, essa criança vai tendo sintomas de quem foi rejeitada. E aí você fala: não, mas como assim? Ela nasceu, foi muito bem recebida, os avós são apaixonados, só que naquele primeiro instante ali,
aqueles primeiros meses que a criança, né, foi gerada, já entrou ali uma rejeição. E essa rejeição, ela se instala na vida dessa criança e ao longo da vida é como se essa dor fosse uma dor física, porque ela acessa as mesmas áreas no cérebro, as mesmas áreas da dor física. Por isso que ela é tão profunda, né? E eu falo que aí, onde é que eu entro com o diabo nisso aí? Que a rejeição, muitas vezes, é uma arma que Satanás usa para desconectar a pessoa do amor de Deus, da paternidade de Deus, da nossa própria identidade. Porque a rejeição é um ato de você não querer mais alguma coisa. Quando você tem uma roupa que não te serve mais, tem um sapato que não te serve mais, você joga fora, você dá para alguém, você está rejeitando, né? Isso. Então, o sentimento que a pessoa tem é um sentimento de que ela não presta, de que ela não é amada, de que ela não é aceita. E quando eu tinha 1 ano e meio, 2 anos de idade mais ou menos, meus pais se separaram. Quando os meus pais se separaram, meu pai tomou a gente da minha mãe, levou para a casa da minha avó e deixou na casa dos meus avós. Então, eu e meu irmão ficamos na casa dos meus avós. Na casa dos meus avós já tinham vários primos, já tinham tios morando lá. Eu falo que era um albergue, cheio de muita gente. E lá foi mais 2 pacotes, né? E nós fomos literalmente jogados lá. Porque meu pai não era cristão, meu pai era alcoólatra. Então, meu pai vivia uma vida de alcoolismo, né? Morava na cidade de Porto Seguro. Eu morava aqui em Eunápolis. Então, nós fomos meio que jogados na casa dos meus avós. Minha mãe foi proibida de nos ver. Então, eu passei até uns 7 anos de idade sem saber que a minha mãe era viva. Eu achava que ela era morta, né? Porque devido à separação, à briga, muita raiva, tinha muita traição pelo meio. Esse barulho na minha voz é o que será? Eco. Então, e tem alguma coisa que dá para fazer para melhorar? Normalmente dá pra. Não tem aqueles fonezinho de ouvido? Dá pra colocar, mas eu vou falar pra você. Pra mim tá com voz dupla, eco, rindo aí, né? Normalmente o fonezinho, né? Mas eu vou falar pra você, gente, eu sou tão assim que eu nem observo, se acredita? Pra mim eu tava ouvindo aqui maravilhosamente. Tava. Vou continuar de uma maneira mais pausada. Então, nós fomos literalmente jogados na casa dos meus avós, né? Meu pai foi viver a vida dele, minha mãe eu não conhecia. E olha que hilário, como eu conhecia minha mãe. Eu saí de casa, fui para a escola, estudava na Nésia Guimarães. E quando, no meio do caminho, eu perguntei a hora a uma mulher. Eu falei com ela, moça, que horas é essa? Aí ela falou assim, é 1h15. Aí ela olhou para mim e falou assim, você é neta de Eliezer? Eu falei, sou. Aí ela, e eu sou sua mãe. Você é Joetna? Eu falei, sou. Ela, e eu sou sua mãe. Foi assim que eu conheci a minha mãe. Então foi muito, muito hilário. Né? E vou abaixar um pouco o som que ela está falando aqui. Deu uma dica boa aí. Pronto, estou baixando. Se melhorar aí, vocês falam, gente. Então, quando fui morar com os meus avós, foi a oportunidade, o mesmo lugar onde eu também passei por abuso sexual. Por que eu falo que a rejeição é a mãe de todas as feridas? Porque ela atrai outras, né? Aí vem o abandono emocional, a carência emocional. Eu era dependente emocional ao extremo, tinha problema com a autoestima, porque o abuso também já vem puxando essa questão de lacerar mesmo a nossa autoestima. Então, eu passei um período de muito sofrimento até eu conseguir me entender. Eu acreditava que os meus pais não me amavam, eu acreditava que, né, porque você chega na casa de alguém para morar, então você nem lembro o nome que as pessoas falam, tipo assim, um indigente, chegou para trazer problema, para dar gastos, né? né? Que as pessoas falavam antigamente, né? Um estorvo. E fica parecendo criança, fica parecendo cachorro sem dono.
todo mundo bate, todo mundo passa a dar um cascudo, todo mundo passa a dar um beliscão, né? E eu lembro de uma cena do abuso uma vez que o meu avô percebeu que eu estava sendo abusada, né? Porque eu gritei, o meu quarto era do lado dele. E o interessante é que ele só deu uma bronca, mas a situação não mudou, porque ele deu uma bronca e no outro dia parecia que nada tinha acontecido. E eu fiquei me perguntando assim, mas ninguém vai falar nada? Eu achei que no outro dia ia ter o maior quebra-pau. Não, foi uma situação assim muito... E aí o que eu fiz? Me calei, né? E isso só vai fortalecendo o nível de rejeição que a gente está passando. Porque você sente que não tem ninguém para te proteger. E o maior problema é que eu fiquei apaixonada por aquele vídeo que você postou, até compartilhei com muitas pessoas na época, você falando sobre a rejeição, a ferida de rejeição, né? Quando você vê uma pessoa bruta, uma pessoa grossa, eu sempre fui muito bruta, sempre fui muito grossa. Por quê? Porque era uma maneira de eu me proteger. Já que não tinha quem me defendesse, então eu ia partir para cima. Quando alguém tentava me falar alguma coisa, tentava me rejeitar de alguma maneira, eu mesmo já ia com os dois pés no peito e já resolvia a situação, né? E muitas vezes eu mesmo rejeitei pessoas, eu mesmo rejeitei amizades por medo de que elas me rejeitassem primeiro. A gente vai criando essa resistência, né? As pessoas têm dificuldade de chegar em nós, tanto que hoje nas igrejas eu sempre falo, gente, se tiver uma pessoa muito bruta, uma pessoa muito grossa, uma pessoa que você dá bom dia, ela já responde com 10 pedras na mão, essa pessoa tem um nível de ferida muito grande, né? Muito grande. Então, assim, e é isso, pastora. Não, isso é tão poderoso. Não, eu lembrei de muita coisa aqui, né? Então, enquanto você estava falando, você vai fazendo um filme assim na cabeça, né? E louvado seja Deus pela tua história. É uma história de dor, mas também é uma história de ressignificação, de superação, e que eu tenho certeza que hoje, quando você conta a sua história, quantas pessoas se identificam, quantas pessoas conseguem se ver nessa história e conseguem também vivenciar a cura, porque ela olha para você e ela fala assim, poxa, a Etna conseguiu ressignificar, eu também posso. Isso é algo poderoso, e eu acredito que o quanto, né, de pessoas, principalmente mulheres, que estão feridas, machucadas e que acham que não tem jeito. E tem jeito, né? Tem jeito de você sair do lugar onde você está para construir uma nova realidade. Você falando dessa brutalidade, ano passado eu fiz um treinamento aqui em Porto Seguro, lá no Solar do Imperador, e veio uma mulher de Minas Gerais. E essa mulher, já no telefone, essa mulher já me disse tanto desaforo, isso ela estava vindo pro meu treinamento, tá? Já no telefone ela arrumou uma confusão, porque no meu treinamento tem que vir de calça, por conta das ferramentas, né, que a gente faz para a pessoa, e tem pessoas que são ferramentas de alto impacto, então para a gente evitar, né, qualquer tipo de constrangimento, tem que vir de roupa, de calça, tem roupa específica, tem maneiras específicas, que ela já arrumou uma confusão e tal, eu já sabia que pela voz, por tudo que ela estava fazendo, já era filha de rejeição. E aí ela pegou e começou a falar comigo. Olha, eu já fui em pastora Tânia, Tereza, eu já fui em não sei quem e tal, e nada deu jeito, e essa mulher nervosa, estressada. E eu, paciência, respira, bora, e aí, por fim. Quando ela chegou, eu acho que era cristocidência, eu estava saindo do banheiro que eu tinha ido, arrumar o cabelo e tal, para poder voltar pra gente dar início. E é logo, tipo, uns 5 minutinhos ia começar. Na hora que ela chegou, que ela tinha acabado de fazer o crachazinho. Quando eu bati o olho, eu sabia que era ela. Tava lotado de gente lá, mas eu sabia que era ela. Eu nunca tinha visto aquela mulher na vida. E quando ela me viu, ela quis se esquivar, né, para poder ir para dentro lá do auditório, alguma coisa. Mas quando eu a vi, eu já fiz questão de ir em direção àquela mulher. E eu abracei. Quando eu abracei aquela mulher, aí ela assim, ó. Tipo, ela congelou. Só que ela pensou que eu ia dar um abraço nela e ia soltar.
Só que eu não soltei. Só que eu não soltei e eu continuei abraçada com aquela mulher. E aí ela foi vendo que eu ia, ela queria soltar. Aí ela parou de ficar paralisada e ela começou a querer desvincular daquele abraço. Só que eu não soltei. Porque eu acredito que ali foi algo que o Senhor já trouxe naquele momento. E ali Deus já começou a curar aquela mulher. Deus já começou a restaurar aquela mulher. Naquela entrada. E aí, durante todo o treinamento, ela foi desarmando, porque quem tem a latência da ferida de rejeição, ela quer se proteger da rejeição. Então, antes de ser rejeitada, ela rejeita. Antes de viver qualquer nível de situação, ela já vai se posicionar ou dentro do vitimismo ou dentro do ignorantismo. Ou ela bate, né? E eu era valentona também, viu, Joetna? Eu era da agressividade, eu não era da vítima, não. Eu depois, em casa, com Deus, eu entrava no vitimismo. Coitada de mim, ou dó de mim, o Senhor não me ama, essa coisa toda. Eu fazia com Deus, mas com as pessoas era pau no lombo, com as pessoas era gritaria. Isso aqui, ó, chegava, não tem essa veia aqui do lado, isso aqui chegava a fazer assim, ó. Mas um nível de agressividade que hoje eu olho para trás e eu falo, Deus, como é bom ser curado. Deus, como é bom ser restaurado. Deus, né, muito obrigado. Então, assim, a pastora trouxe que um dos lugares principais onde as pessoas vivem rejeição é no ventre. Às vezes ela nem sabe que ela viveu essa rejeição. Muitas pessoas vivem rejeição num período onde ela não consegue nem lembrar. Mas, olha só, mesmo que eu não lembre, eu carrego aquelas situações ali que demonstram que eu tenho uma rejeição. Mesmo que eu não esteja com consciência, o meu subconsciente, ele está ali demonstrando que existiu algo que me paralisou. E aí, muitas vezes, eu quero romper num relacionamento com pessoas, no meu casamento, na educação dos meus filhos, mas eu não consigo porque eu estou paralisada na rejeição. Eu não consigo porque eu tenho sintomas o tempo inteiro de rejeição. Às vezes eu quero romper no meu trabalho, mas eu não consigo porque a rejeição está gritando. Eu tive um aluno, ano passado também, que ele queria muito empreender, vender, fazer a coisa acontecer, mas assim, ó, ele falou comigo assim, Sumaí, só de pensar em vender e a pessoa dizer que não vai querer meu produto, eu já passo mal. Aí eu falei, rejeição. Porque presta atenção, quando ele pensava em vender e ele pensava em ser rejeitado, ele não ia, ele não vendia. Ou seja, a vida profissional dele estava sendo ali paralisada, ele poderia estar vendendo. Queridos, pensa na venda, às vezes você vai receber 8 não para receber um sim. Então, imagina uma pessoa dentro da rejeição, ela não vende. E a venda é um dos lugares de maior prosperidade do mundo. Se você quer prosperar, aprenda a vender. E quantas pessoas, por conta da rejeição, ela não prospera, ela não desenvolve, ela não cresce. Então, assim, a rejeição, ela não paralisa apenas relacionamentos. Ela vai paralisar você em diversas áreas da sua vida. Quantas pessoas, por conta da rejeição, ela não vai para uma oportunidade nova. Então, assim, eu já tive N alunas que viveram experiências de ter perdido a oportunidade por conta da rejeição. A pessoa achar assim, olha, eu não estou preparada para isso, esse não é o meu lugar, não vão me recepcionar bem, então eu já rejeito a oportunidade para eu não ser rejeitada. Outra pergunta para essa pastora poderosa aqui. Dentro da sua experiência, né, de rejeição, quando
quando é que você caiu a ficha que você precisava de cura na alma? Quando é que você falou assim, peraí, trem tá ruim aqui, né? Eu já falei que é o Satanás, mas não tá dando muito dinheiro. Tô mandando Satanás embora, ele não tá indo, né? Peraí, quando é que você pensou assim, eu preciso de ajuda? Quando foi que caiu sua ficha, né? Eu demorei mais de 20 anos para cair a ficha. Na adolescência, eu me tornei uma adolescente rebelde, que a rebeldia é um dos sintomas, né, que explode. Geralmente explode na área da adolescência. Meu Por isso que Deus. as pessoas falam, meu Deus, o que é que eu fiz com esse menino? Porque o menino, né, começa a explodir tudo a partir da adolescência. Então, na adolescência, as minhas dores, elas explodiram. E eu entrei na rebeldia, e eu engravidei com 15 anos de idade. Então, assim, comecei um processo muito cedo, colhi muito da consequência das rebeldias que eu estava plantando, porque entra desonra, e, e aceitei Jesus. Só que quando eu aceitei Jesus, me ofereceram um evangelho de felicidades, um evangelho de abundância, um evangelho tipo, vem para Jesus que está tudo resolvido, vem para Jesus que vai ser tudo agora só love. E eu sempre fui uma pessoa de muitas perguntas, tanto que nas turmas que eu estudava, eu era a chata. Eu nunca me contentava com aquilo que o professor falava. Eu sempre gostava de perguntar mais. E quando eu fui para Jesus, eu falei, não, tem um trem errado, porque as pessoas falam dessa felicidade, dessa vida de abundância, né? Por muito tempo a gente acha que é demônio, aí ora, passa por libertação, não resolve. Aí vai para os encontros com Deus, também não resolve, porque resolve uma área, mas a outra não resolve. E aquele processo de, ao invés de você acolher pessoas para você, você espalha pessoas, né? Eu era uma pessoa muito solitária, porque eu era bruta até com as amigas, eu era violenta até com as pessoas que queriam me acolher. E acabava sempre ficando sozinha. E aí um dia meu pastor, que era o pastor da minha igreja, que eu era antes da outra igreja, e quando eu casei eu vim para a igreja do esposo. Mas a igreja que eu aceitei Jesus, que eu fui gerada lá dentro dela, o meu pastor foi para a escola. E ele falou assim, Joete, eu preciso que você vá num lugar. Eu falei, eu vou, pastor. E aí na época eu sei que eu fui vender bolo no pote, e eu vendia geladinho, eu vendia mousse, eu vendia tudo para levantar o dinheiro para eu ir. E eu falo que, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou participar de tal evento porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, você tem uma desculpa. Porque o dinheiro você não tem ele na mão, o dinheiro você produz. Então, eu perguntei para ele o valor, ele falou, e aí eu já caí para dentro. Falei, pastor, eu posso vender os bolos no pote na igreja quando terminar o culto? Ele falou, pode. Então, eu fazia bolos no pote, vendia no final do culto. Todo mundo já sabia que aquilo que eu estava vendendo era um dinheiro para eu estar levantando para minha viagem e para pagar o valor. E quando eu fui para a escola, que eu me deparei com toda aquela situação de dor, de sofrimento. Inclusive, eu descobri nas ministrações que eu tinha muito mais raiva e ódio do meu pai do que do abusador. Só para você ver como a gente consegue se encontrar dentro desses eventos. Verdade. Porque depois que eu aceitei Jesus, pastor, se falasse assim, ó, tem um aniversário de boneca ali de cura, eu ia. Tem ali não sei o que lá de cura, tudo que tinha de cura. Se fosse no âmbito evangélico, eu estava dentro. Eu tô me identificando, também fiquei assim. Alguma coisa, não sei o que, palestra emocional, eu estava dentro. E para mim não tinha esse negócio de valor, de dinheiro. É X. Eu ia trabalhar, correr atrás para poder levantar, fazia rifa, vendia churrasco, vendia feijoada, levantava o dinheiro para quê? Para estar lá. E não foi a igreja que investiu em mim. O pastor, vou te dar R$ 100 para você ir. Eu entendi a minha necessidade. Porque tudo aquilo que eu fui buscar para mim. Mas à medida que Deus foi fazendo em mim, eu comecei a transbordar na vida de outras pessoas. Porque o propósito é isso. Né? E quando eu passei pela ministração, que eu entendi o nível de rejeição, porque eu senti o nível de rejeição da minha paternidade, porque meu pai me jogou lá na casa da minha avó. Na minha mente de criança interior, eu fui jogada. Né? E quando meu pai chegava, às vezes ele chegava para me visitar, ou só para ir na casa dos meus avós, e eu lembro que eu pulava no colo dele para brincar com ele, né? E só que daqui a pouco ele olhava para mim assim, me jogava longe e ia para o bar, voltava para o bar para beber. Então eu via ali também uma rejeição muito grande.
A minha mãe já não aparecia, né? Eu não sabia o porquê, mas não aparecia. Então, eu passei uma infância inteira tendo meu avô e a minha avó. É tanto que eu chamava de mãe Amália e pai Eliezer. Eu chamava eles de mãe e pai. Porque eles foi que realmente me criaram. Mas dentro daquele sistema de brutalidade, dentro daquele sistema, minha avó era uma mulher muito passiva, meu avô era um homem muito bruto, muito grosso, muito bravo, né? E hoje eu entendo por que que meu pai agia daquela maneira. Meu pai também era uma pessoa ferida, que também reproduziu as feridas dele em mim, né? Meu Deus. Então, assim, meu pai não estava sabendo lidar com a dor da perda, com a dor da separação da minha mãe. E tem pessoas que, quando elas não sabem lidar com a dor da separação, elas acabam vomitando as suas dores em cima dos filhos, que não tem nada a ver, né? Então, eu fui um tipo de pessoa que depositaram os lixos emocionais em mim. Então, dentro desse processo de rejeição, eu fui reconstruindo em Deus. Encontrei os pontos, já tinha entendido que a rejeição do meu pai, a rejeição da minha mãe não fala, mas eu acredito que houve rejeição desde o ventre. Ela não fala porque hoje ela se sente muito culpada por muita coisa, né? Mas eu gosto de conversar com ela sobre tudo. Eu falo com ela que não tem a ver com culpa, tem a ver com esclarecer. Toda vez que ela me encontra, ela pede perdão. Às vezes a gente está conversando, ela pede perdão. Eu falo, mãe, não precisa pedir perdão mais. A senhora precisa se perdoar. Por quê? Porque eu já perdoei, mas ela precisa se perdoar. E ela não consegue se perdoar por ter criado alguns filhos e deixado outros, né? Então, depois que eu comecei a olhar para dentro de mim, eu vi os pontos que precisavam. E aí agora eu entrei num processo de luta com Deus. Porque a rejeição, ela faz você não se sentir amado até pelo próprio Deus. Porque você se pergunta assim, por que que Deus me fez nascer nessa família? Por que que eu vim parar nesse ambiente? Então Deus não me ama. Porque eu tenho uma coleguinha na escola que os pais dela são perfeitos. Eu tenho uma coleguinha na escola que nunca passou por abuso. Então, se aconteceu isso comigo, é porque Deus não me ama. E a gente começa a transferir a rejeição que a gente recebeu dos pais para uma rejeição em relação ao próprio Deus, né? E aí eu vi algumas pessoas perguntando assim, como a gente faz para vencer a rejeição? É um longo caminho, porque quando é a área de libertação, você bota a mão na cabeça da pessoa, expulsa o demônio vai embora, em nome de Jesus. Mas quando é referente à alma, a emocional, é um processo. Eu falo que eu ainda estou em construção, porque no dia que a gente fala assim, eu sou 100% curado, Jesus já levou. Porque nós vamos passar por rejeição, né? Muito tempo na vida ainda. Até a gente morrer, a gente vai estar passando por rejeição, por dor, por sofrimento. Só que não tem a ver com o que as pessoas fazem comigo. Tem a ver com o que eu vou fazer com o que as pessoas fizeram comigo. Isso vai mudar a minha perspectiva de vida, a minha maneira de enxergar. Hoje eu olho tudo com propósito. Quando uma pessoa vem me ferir, quando uma pessoa me trata com ignorância, quando uma pessoa na igreja não me permite chegar nela, eu falo, Jesus, imagina o nível de dor. Tem pessoas da minha igreja, eu estou 4 anos na minha igreja. Tem pessoas da minha igreja que eu não consegui chegar nelas até hoje. Não consegui. Já ofereci terapia de graça. Na terapia de graça já teve jantar chiquérrimo de graça. Já dei palestras na igreja de graça. Já tentei o tempo todo trazer para perto, mas as pessoas, tem gente que não. Um dia eu mandei uma mensagem para a irmã, ela foi, mandou uma mensagem de volta, falou assim, o que você quer? Aí eu falei, não entendi, amada. Não, porque você mandou uma mensagem para mim e eu não gosto que as pessoas mandam mensagem assim para mim, e aí eu quero logo saber o que você quer. Eu fiquei tão sem graça, porque assim, foi uma mensagem motivacional, foi uma mensagem, né, de que Deus vai fazer na sua vida e tal, que Deus vai transformar a sua história, e de repente, aquilo para mim foi um baque. E é engraçado isso, assim, por um lado, né? Porque é tão interessante o que uma ferida pode fazer com alguém. Você está mandando uma mensagem de vida. O que é que você quer com essa mensagem de vida, né? É que nem uma pessoa que também eu estava trabalhando e eu mandei um presente. A pessoa falou assim, eu não escolhi esse presente, eu não pedi. Olha o nível que leva uma ferida emocional. É muito sério. É muito sério. E você falando nessa questão de presente, é muito sério, porque isso pode refletir até lá na frente em relação a isso. Toda vez que uma pessoa me dava um presente, no outro dia eu ia na loja e comprava um presente para dar à pessoa.
Eu não queria gerar nela, com ela, uma dívida. Para mim, se ela me presenteasse sem eu ter feito nada para merecer, né, eu tinha que devolver o presente. Então era algo assim que eu ficava constrangida quando alguém me presenteava. Eu ficava constrangida quando alguém me elogiava. Para mim, a pessoa estava elogiando, mas ela estava querendo alguma coisa por trás, né? Meu Deus. Então a rejeição ela vai muito além, gerando em nós uma dependência emocional, uma carência. E quando foi que eu comecei a passar pelo processo? Quando eu reconheci, quando eu entendi que tinha essa raiz e que por causa dessa raiz, por causa da raiz de rejeição e abandono de maternidade, eu rejeitei e abandonei os meus filhos. Olha onde se foi parar. E por incrível que pareça, quando a gente, mãe, tem problema com a filha mulher, quando a gente, mãe, teve problema com a nossa mãe, em alguns casos a gente vai ter problema também com a nossa filha mulher, porque há uma desconexão. Eu fui desconectada da minha mãe, figura materna, e fiquei desconectada da minha filha. Era muito conectada aos meninos, mas a menina eu não era conectada. E até hoje a gente tem um pouco, a gente luta para poder trazer esse relacionamento para perto. Tanto que ela está passando por uma terapeuta amiga minha, que está fazendo esse caminho de volta com ela, né? Assim que ela terminar, eu também já vou passar. Por quê? Porque por mais que a gente é terapeuta, a gente também precisa. Com certeza. E foi através de problemas, né, com os meus filhos em relação ao emocional, porque eu fui uma mãe que por causa das minhas dores, eu estraguei meus 3 filhos. Eu acabei com o emocional dos 3. E por muito tempo foi muito difícil para mim reconhecer isso. Por causa da culpa. Porque a gente entra num processo de culpa. Só que aí eu aprendi que eu não posso ficar presa na culpa, né? Eu tenho que fazer o caminho de volta. Eu já ressignifiquei o meu passado com relação aos meus pais. Agora eu preciso levar os meus filhos a se ressignificar com relação a mim e aos pais deles. Por quê? Porque eu não posso ficar presa na dor que os meus pais fizeram em mim, criaram em mim. Não posso. Existe um propósito de Deus na minha vida e é através da minha vida para alcançar pessoas. Então eu não posso ficar no vitimismo, ninguém me ama, ninguém me quer, me abandonaram, fui abusada, fui rejeitada. Isso aqui não resolve o problema. Isso aqui me mantém presa dentro de um cativeiro emocional. Isso aí. Só, né? E muitas vezes a gente se sentiu muito tempo culpada por tudo aquilo que fez na vida dos filhos. Só que a culpa não vai me levar para lugar algum, a culpa vai me puxar para baixo. Porque a culpa é um fardo tão pesado que ele aterra você. Você não consegue sair do lugar. E, inclusive, vai gerando doenças físicas, né? A culpa, ela tem a tendência a gerar um nível de doença física gigantesca, né? Então, além de você gerar um nível de andar em círculo uma vida inteira, se culpando, não se perdoando, e a culpa, ela é algo tão aprisionador que ela é paralisante. Porque se eu estou ali me culpando, eu não procuro solução para sair daquele lugar, né? É desse jeito. Então, é E, e aí teve um determinado momento que veio uma pergunta à minha mente. O que a minha mãe e o meu pai fez de bom por mim? E eu sempre, no meio da minha dor, eu falava, eles não fizeram nada de bom. Nada. Porque eu só estava presa na dor. E aí eu entendi que eles não tinham feito nada. Minha mãe não fez nada de bom por mim. Meu pai não fez nada de bom por mim. Só que quando a gente começa a buscar conhecimento, a nossa mente começa a abrir. Né? O próprio Espírito Santo ele vai expandindo a nossa mente através do conhecimento e também nos levando a uma palavra chamada propósito. Glória a Deus. E a resposta que eu encontrei em relação ao que a minha mãe fez de bom, o que meu pai fez de bom. Eu sempre falava, não fizeram nada. Hoje eu falo, meus pais me fizeram. Eu precisava nascer. Eu precisava nascer para estar aqui nesse tempo, para alcançar o nível de pessoas que eu alcanço hoje. Então, quando eu entendo que eu precisava nascer, não interessa de que barriga eu tinha que vir, não interessa o que eu tinha, se eu fui alguém que venceu uma tentativa de aborto, se eu fui alguém que veio de um preservativo que estourou e de repente engravidou, se eu sou fruto de um aborto, ou se eu sou fruto de um estupro, se eu sou fruto de um abuso,
Não interessa a maneira como eu fui gerada, o que interessa é que eu precisava nascer. E quando a gente passa pelo processo do gerar, vence a fecundação, ali a gente já venceu uma batalha, porque são milhares, a gente deixou milhares. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós vencemos desde a fecundação. E eu sempre trago para mim Jeremias 1. Jeremias 1:4 é o meu texto de cabeceira. Porque quando a Bíblia diz, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Quando eu entendo que antes de eu estar na barriga da minha mãe, Deus já me conhecia desde a eternidade, não é o que o meu pai diz sobre mim que me define, não é o que a minha mãe fala sobre mim que me define, não é o ambiente onde eu nasci que me define. Eu preciso resolver o meu passado com meu pai. Como é que eu resolvo o meu passado com a minha paternidade? Trabalhando perdão. Não existe caminho de cura sem um retorno do perdão. Só que para também eu trabalhar o perdão, eu preciso colocar para fora as minhas dores. E a questão da religião hoje é, você tem que perdoar. Porque se você não perdoar, você vai para o inferno. Você tem que perdoar. Porque se você não perdoar, você é uma pessoa muito má. E a gente começa, aí a culpa vem maior ainda. Como assim? Eu fui abusada e eu tenho que perdoar, senão eu vou para o inferno. Mas ninguém quer me ouvir. Ninguém quer parar para ouvir a minha dor. Ninguém quer saber o que eu passei. Então, quando a gente vem para esses atendimentos emocionais, esses atendimentos de cura, onde a pessoa coloca para fora suas dores, o que você sentiu naquela hora? O que você queria fazer com essa pessoa? E a pessoa vai colocando todo o ódio para fora, toda a raiva, sabe? O que você sentia quando tinha festa de pais na escola, quando você ia apresentar na escola e os seus pais não estavam lá para te ver? E aí você vai puxando, né? Todos aqueles sentimentos ruins. Quando seu pai esqueceu você na escola de te buscar e você ficou lá no portão, todas as crianças iam embora e você ficava. Isso gera na criança um sentimento de rejeição. Mas olha a situação real. O pai ficou preso no engarrafamento. A mãe estava trabalhando. Mas na cabeça da criança que está na porta da creche, meu pai me abandonou. Minha mãe me abandonou. Então, várias situações podem chegar na mente dessa criança e ela receber como uma rejeição. Mas eu não posso definir o que fizeram comigo na infância. Eu não pude escolher. Fizeram comigo. Mas hoje, como mulher adulta, eu posso decidir o que eu vou fazer com isso que fizeram comigo. Eu vou ficar no vitimismo, chorando, me lamentando, entrando em depressão, até morrer fora do propósito, ou eu vou entender, buscar entender por que Deus permitiu eu passar por isso. Aonde Deus quer me levar? Porque José tinha duas opções, ou ficar na linha do vitimismo, ou entender qual era o propósito. Eu gosto muito do povo judeu, porque eles trabalham nessa questão de propósito. Tanto que lá na frente, quando os irmãos de José chegam para José e falam, agora ele vai nos matar. Ele olha para os irmãos e fala, não foi vocês que me enviaram para cá. Foi Deus que me enviou. Olha só, no meio da dor, José conseguiu enxergar Deus. E se no meio da dor eu conseguir enxergar Deus, porque onde é que eu enxergo Deus na dor? Eu estou viva. Eu posso estar toda acabada, destruída, depressiva, dentro do quarto escuro, mas eu estou viva. E se eu estou viva, Deus já me deu um livramento. E eu preciso saber por que Deus me livrou. Por que Deus não permitiu que Satanás me matasse lá no ventre da minha mãe? Por que Deus não permitiu que Satanás me matasse lá no momento que eu estava sendo abusada? Por que Deus não permitiu? Aí eu tenho que descobrir. Existe um propósito. E o nosso propósito está ligado diretamente à nossa dor. Porque a minha dor curada, ela vai me gerar autoridade. Como é que eu vou poder alcançar vidas de pessoas que foram rejeitadas, abusadas, não teve paternidade, abandono emocional, se eu não passei por isso? Vou parecer uma demagoga. Vou parecer alguém que está falando do que não conhece. Eu não posso falar sobre drogas, sobre a dor de um usuário de droga. Por quê? Porque eu não vivi isso na pele. Eu não sei a dificuldade que é para um usuário de droga sair da droga, porque eu não vivi isso. Mas uma pessoa fez outra pergunta aí. Os vícios, né? A dor, ela leva aos vícios.
toda compulsão, todo vício vai levar a pessoa a uma compulsão. Toda dor, toda rejeição. Porque a rejeição ela vai abrindo um buraco emocional tão grande que a pessoa quer buscar qualquer coisa para se proteger. E aí, dentro dessa rejeição, eu posso entrar num relacionamento abusivo, porque eu entro num relacionamento abusivo, aí eu sou traída, eu apanho, eu sou humilhada, eu como pão que o diabo amassou dentro do relacionamento, e muitas vezes a gente pergunta, mas por que você está presa nisso? A pessoa tem medo de ser rejeitada. Ela tem medo de sair daquele relacionamento e se eu não achar mais ninguém? E se eu não conseguir ser feliz? Prefere viver aquilo ali do que realmente vivenciar a rejeição novamente. Exatamente. É forte. Inclusive, tem algumas situações que eu estou atendendo que é justamente isso. Quando eu vou descobrir por que você está vivendo essa situação de sofrimento, né? De, às vezes, violência doméstica, o marido alcoólatra bate, trai, aí a mulher acaba adquirindo algumas doenças, aí tem que ir para médico tratar, e quando vem para o atendimento, a primeira pergunta, por que você permite isso? Pastora, eu não sei. Aí eu vou na pergunta-chave, como era o relacionamento do seu pai com a sua mãe? Aí muitas delas, 90%, cresceram em um ambiente onde o pai era alcoólatra e batia na mãe. Onde o pai tinha várias mulheres na rua. Então, para o sistema emocional dela, aquilo ali é um ambiente normal. Aquilo é um ambiente de segurança. Por mais que é um ambiente de dor, mas é um ambiente que ela conhece. Então, ela prefere ficar naquele ambiente de segurança de dor do que experimentar um outro ambiente, né, e correr risco de ser rejeitada, de ser abandonada. Então, a rejeição ela pode ir de uma linha muito profunda, de estrago emocional muito grande. Por isso que eu falo que ela é a mãe de todas as feridas, porque ela vai atraindo outras, né? Principalmente a dependência emocional. Eu era muito dependente emocional. Sempre gostava de me relacionar com homens mais velhos por causa da falta da paternidade. Buscava o tempo todo nessas pessoas mais velhas um pai. O problema é que a menina abandonada, a criança abandonada, ela busca um pai. Mas a pessoa que você está se relacionando não quer ser seu pai. Aí você começa a sofrer outro nível de rejeição. Porque aonde você quer carinho e atenção e afeto, a pessoa quer sexo. Você se sente abusada, você se sente rejeitada, né? E vai vivendo esse ciclo de dor emocional. E é forte. Uma coisa que você trouxe, pastora, que eu quero fortalecer é a questão, né? Quando você fala dos seus filhos, você viveu uma dor e se você olhar, seus pais também viveram dores, seus avós viveram dores. E existe um processo onde tem um ciclo de repetição de padrão. Isso acontece em todas as famílias. Todas as famílias têm pessoas repetindo padrão, ou ela repete padrão, ou ela repele padrão. Quando ela repete padrão, ela faz as mesmas coisas que está vindo ali de geração em geração, vivenciando os mesmos processos, os mesmos bloqueios, as mesmas feridas, os mesmos resultados. Quando ela repele o padrão, ela não quer aquele padrão, mas normalmente ela repele com muito ódio, com muita ira e desonra. Ou seja, tanto um lado quanto o outro não é produtivo e não vai gerar nenhum nível de cura. E o quanto é importante, queridos, a busca por sair desse lugar. Porque você pode ser mais uma repetidora de padrão e continuar bagunçando o restante da geração. Ou você pode ser alguém que diz assim, ó, aqui cessa em mim, para em mim. Eu breco isso aqui, eu breco esse nível de dor, de problemática, de repetição de padrão. E de agora em diante, eu começo a me mover não na culpa, porque a culpa paralisa, não na culpa, mas eu começo a me mover no processo de restauração. A pastora, ela vive cura, ela vive restauração, e ela começa a se mover agora para que haja cura e restauração dentro da casa dela, dentro do lar, na vida dos filhos, na família, porque ela entende, realmente, por conta das dores que eu carregava, eu acabei gerando níveis de dores e níveis de
bloqueios nos meus filhos que eu não gostaria. Querido, ninguém vai bloquear os filhos porque quer. Ninguém vai gerar um nível de dor. Você acha que o pai da Joétina, ele estava vivendo o alcoolismo, ele jogou ela dentro da casa dos avós, ele permitiu toda a dor que ela... Porque ele tinha... Foi um caso pensado? Não foi. Foi o processo de dor que ele carregava também. Era o melhor que ele tinha. Sim. Ele deu o melhor que ele tinha. Joétina deu o melhor que ela tinha para os filhos, até então. Porque agora, com um novo nível de consciência, com um novo nível de cura, de restauração, o que ela está fazendo? Ela está construindo um novo legado, uma nova história. Eu tenho certeza que os netos de Joétina vai ser completamente diferente Amém. do que essa geração que até então que chegou em Joétina vivenciou e presenciou. Por quê? Porque ela disse, ei, chega, basta em mim. Né? Eu não vou viver mais isso. E ela pagou o preço por isso. Ela decidiu viver mudança, decidiu viver transformação, decidiu viver restauração. Né? E esse lugar é uma decisão. Eu estou me vendo até aqui, eu estou vendo que está tudo bagunçado. Então, eu preciso decidir sair desse lugar. Você viu ela falando a respeito de pessoas que ela já tentou ajudar? Tem pessoas que ainda não entenderam que precisam de ajuda. E por mais que você queira ajudar, ela não vai querer. Né? Então, a importância da gente gerar esse nível de mapeamento. Eu estou aprisionada na rejeição, no abandono. Né? O que tem gerado no meu casamento, na vida dos meus filhos, na minha vida como um todo? Qual é o processo que eu preciso procurar para eu sair desse lugar e construir novas realidades? Então, a importância da gente se mover para que a gente realmente seja essa pessoa que, peraí, essa dor vai parar em mim. Eu não vou continuar reverberando essa dor. Eu não vou continuar ferindo pessoas. E eu realmente vou gerar um ambiente de transformação dentro do meu lar, da minha família, da minha casa, da minha vida. Outra coisa que me chamou muita atenção a respeito da continuidade na transformação. A gente vai continuar sendo transformado. Ninguém chegou lá. Quem chegou, Jesus levou. Né? Nós estamos em processo de cura, de restauração, de crescimento. Ontem uma pessoa viu essa live, ela me mandou mensagem e falou assim, olha, eu vou estar lá porque eu estou vivendo rejeição. E eu falei, todo mundo vai viver, está vivendo ou ainda viverá, ou não importa, sabe? Olha só, você acha que eu, dentro do meu processo aqui, eu não vivo rejeição? Vivo. A grande questão é que eu hoje, dentro dessa área da rejeição, eu vivi cura e restauração. O que acontece? Quando a rejeição bate na minha porta hoje, que ela continua batendo, hoje eu respondo de uma forma diferente. Hoje eu já não respondo com agressividade, com ira, com barraco, com agressividade física. Hoje eu já não respondo mais como aquela Sumaí ferida respondia. Hoje eu já respondo de uma forma diferente. E a grande questão não vai estar... eu fui restaurada na rejeição e nunca mais vou ser rejeitada. Não. Vai continuar acontecendo episódios de rejeição. Mas a grande questão vai ser como você vai responder a esses episódios. Porque uma pessoa curada, ela responde de uma forma diferente. Uma pessoa restaurada, a postura dela é diferente. E se você olhar para a Bíblia, você vai ver que todas as pessoas que foram chamadas, eles viveram rejeição. Jesus foi rejeitado, mas não foi paralisado pela rejeição. José foi rejeitado, mas não foi paralisado pela rejeição. Paulo foi rejeitado pelos religiosos, foi rejeitado pela própria igreja. Ninguém queria Paulo, queridos. Mas ele não foi paralisado. Então, a rejeição, ela não pode paralisar o seu chamado. Por isso que é tão importante você se mover debaixo do propósito. Joétina entendeu a importância do propósito dela, a importância de ela estar viva para ser esse canal de cura e de restauração. Ela entendeu até o motivo da dor, até o motivo dos traumas. Ela conseguiu entender para que hoje ela vivenciasse o propósito. Então, você e eu vamos continuar sendo rejeitados. Vai ter momentos
que a gente vai ser rejeitado por pessoas, por situações, vão acontecer rejeições na nossa vida. Agora, a resposta que nós vamos dar a essa rejeição vai ser diferente, porque por conta do nível de cura e de restauração que Deus já fez e ainda está fazendo. E Ele usa, muitas vezes, oportunidades, pessoas, terapia, Ele vai utilizando para que Ele gere esse nível de cura e de restauração nas nossas vidas. Eu louvo a Deus pela tua vida. Joete, né, eu vou te fazer uma última pergunta, que é uma pergunta não, né? Eu quero que você traga aqui. Hoje, né, nesse dia, as pessoas que estão aqui, elas têm níveis de rejeição. Tem pessoas aqui que já estão em processo, já viveu aí ressignificação de algumas coisas na sua vida, mas ainda tem pessoas aqui que nunca viveu nada, nada, nunca procurou uma ajuda, nunca fez uma imersão, nunca fez uma terapia, nunca fez talvez nenhum encontro com Deus que tenha cura interior lá dentro, nunca fez nada. Talvez tenha pessoas aqui que ela está carregando o fardo completo da rejeição de uma vida inteira, né? Então, assim, qual é o conselho que você, diante da sua experiência, qual conselho você daria para uma pessoa que viu hoje essa live aqui, entendeu que ela está dentro de uma ferida de rejeição? Qual conselho você daria para essa pessoa que está vivenciando a rejeição e que está carregando toda essa dor, todo esse fardo, ela já percebeu, porque eu vi algumas que perceberam aqui, eu estou fazendo isso com os meus filhos, realmente isso está acontecendo comigo. Qual conselho você daria para essas pessoas diante da sua experiência, diante da sua vivência, diante daquilo que você, né, carrega hoje como um canal de Deus, como um canal de cura? Primeiro, sim, primeiro as pessoas já reconheceram, já viram alguns pontos. Isso já é um primeiro passo. Isso já é um caminho começado, né? E segundo ponto, procura ajuda. Porque por muito tempo a gente criou barreira com relação aos profissionais. Ah, não vou fazer terapia porque eu não sou doido. Ah, eu não vou procurar um psicólogo porque eu não sou doido. E a gente ficou preso nisso, né? Eu falo que a gente ficou preso só no lado espiritual e esqueceu de cuidar das nossas emoções. E hoje a gente está tendo que lidar com pastores depressivos, pastoras depressivas, membros de igreja querendo se matar. Então, assim, há pouco tempo mesmo a gente foi atender uma pessoa e ela estava até com a marca da corda no pescoço. Meu Deus. Glória a Deus, ela não conseguiu, né, se matar porque alguém chegou na hora para ajudar. Mas quando eu fui ouvir aquela mulher, o nível de dor dela era tão grande desde a gestação, quando ela estava na barriga da mãe dela, que eu chorei muito mais que ela. E olha que eu já sou acostumada a ouvir muita coisa. Mas eu chorei muito, porque eu me perguntava aqui dentro, meu Deus, como é que uma pessoa conseguiu suportar? A própria mãe batia na barriga para perder a criança, xingava, tentou matar várias vezes depois que nasceu. Então, assim, uma mãe narcisista caminhando para uma linha da psicopatia, ela é fruto disso, né? Então, você ser criada por uma mãe narcisista que tem uma linha já caminhando para a psicopatia é algo que não é mandando o demônio embora que vai resolver. Precisa de tratamento. Então, muitas vezes nós precisamos de tratamento. A gente trabalha com o lado científico, mas também trabalha com o lado espiritual. Porque a pessoa que ela passa por um nível de rejeição, ela precisa se ressignificar. E o que é ressignificar? É dar um novo sentido à sua vida. Não é ficar presa ao que aconteceu com você, mas é você fazer o caminho de volta só para você saber qual é o ponto, aonde começou. Para dali eu entender, eu preciso tomar uma atitude para resolver essa situação. Porque muitas vezes não é a adulta que está sendo rejeitada, é a criança interior. É aquela criança. Falando em criança interior, uma vez eu fui num seminário lá na igreja de Luiz Hermínio, no MEVAN, Convenção dos Filhos Ministeriais. Eu ia todo ano. E um dia a pastora pregando, ela falou o seguinte, falou sobre bolo de aniversário. E ela disse, tem pessoas aqui que até hoje está esperando um bolo de aniversário. Aí eu comecei a chorar. Por quê? Porque eu odiava o meu aniversário.
Eu odiava a data do meu aniversário, porque toda vez que chegava o meu aniversário, eu queria que alguém fizesse surpresa para mim. Eu queria ganhar um bolo de aniversário. E eu nunca ganhei um bolo de aniversário na infância. Eu nunca tive o parabéns para você. Então, até isso na igreja me irritava. O pastor chamava na frente e ficava cantando parabéns. Aquilo eu ia com raiva. Eu não queria nem que ninguém lembrasse. Mas, na verdade, não é a adulta que não queria. Era a criança interior que nunca teve, né? Então, quando ela começou a ministrar, eu comecei a chorar. E eu sei que eu dei um grito de dentro da minha alma, assim, desesperador. E quando terminou o processo de oração, de ministração, ela falou assim: quem quer o bolo de aniversário é a criança interior, porque a mulher adulta sabe onde fica a padaria. A mulher adulta sabe onde fica a confeiteira no seu bairro. Então, a mulher adulta, ela pode ligar para os amigos e dizer assim, ó, dia tal é meu aniversário. Eu vou fazer um bolo lá em casa, eu quero vocês lá comigo. A pessoa adulta, ela pode ligar e falar assim, ó, tal dia eu tô fazendo ano, eu quero meu presente, viu? É Vai ter bem aniversário lá em casa, vai ter churrasco, é o meu aniversário. O adulto resolve o problema, a criança cria problema. Então, eu estava criando um problema onde eu mesmo podia resolver. Então, quando eu saí desse congresso, a primeira coisa que eu fiz foi fazer meu aniversário. Eu fiz o meu aniversário pela primeira vez. oh, coisa linda. E Mandei fazer um... pastora, parece uma coisa muito simples, mas é muito libertador, né? É muito libertador. Teve uma aluna que ela comprou lápis de cor daquele Faber-Castell. Meu Porque não, Deus. gente, eu tenho Barbie. Tá, eu vou mostrar hoje, tá lá em cima, porque eu nunca tive uma Barbie sem ser do Paraguai. Era só aquela horrorosa do Paraguai, horrorosa, a minha era horrorosa. A de todo mundo era linda, a minha era horrorosa. Era a Barbie destruidora, porque a minha era falsa, era do Paraguai, era destruída. Olha que poderoso, né? E aí eu fiz o meu aniversário. Fiz o bolo de aniversário do jeito que eu gosto. Mandei mensagem para os meus amigos. Falei que ia ter o meu aniversário na minha casa, com um churrasco. E eu nem falei de presente. Eles vieram, trouxeram presentes. Foi uma delícia. E foi libertador. E por incrível que pareça, pastora, hoje eu não mando mais fazer meu bolo de aniversário. Hoje eu ganho festa de aniversário. Você está entendendo como é libertador? Quebrou o Quando você ciclo, se né? resolve, parece que Quebrou, destrava. quebrou. Destrava, né? E aí, quando você falou de boneca aí, uma vez a gente atendeu uma senhora de quase 70 anos de idade. Essa senhora, ela tinha um ódio mortal pela irmã mais nova. Ela tinha um ódio mortal e ela era uma pessoa assim, cheia de doenças físicas, que eu sabia que era de uma raiz psicossomáticas, né? Cheia de problemas, claramente o nível de rejeição. Eu só queria saber onde entrou a rejeição. Porque o pai e a mãe amavam, o pai e a mãe fizeram tudo por elas duas filhas, mas ela tinha um nível de rejeição muito grande. E no mapeamento, ela contou um fato a respeito no aniversário dela. Ela fez um aniversário e ela tinha pedido ao pai dela uma boneca grande. A boneca grande era o sonho dela. O pai foi na rua, comprou a boneca de presente para o aniversário. Todo mundo ali, né, no aniversário e tal, daqui a pouco chega o pai com a boneca e dá a boneca de presente para ela. Ela toda feliz, a irmã mais nova entrou em crise. Eu quero a boneca, eu quero a boneca, eu quero a boneca. O que que o pai fez? Pegou a boneca dela e deu para a irmã mais nova e falou: depois papai compra outra para você. Você tem que entender, sua irmã é mais nova. Acabou. Ali, ele enterrou aquela mulher, enterrou o relacionamento das irmãs e ela cresceu e ela já estava uma senhora de 70 anos que odiava a mãe, a irmã, mortalmente. Meu Deus. Na ministração foi algo tão poderoso, pastor, que no final da ministração, porque a ministração dela, o atendimento dela começou num dia, terminou no outro. A gente deixou para finalizar no outro. Porque a gente queria fazer um ato profético. A gente mandou comprar uma boneca. E eu me emociono até hoje. A gente trouxe uma Eu já pessoa tô para fazer o aqui papel da irmã. imaginando. A gente Meu Deus. trouxe uma pessoa para fazer o papel da irmã mais nova. E a irmã mais nova devolvendo a boneca para ela. Aquela mulher gritava tanto. Olha para você ver, uma mulher de quase 70 anos. Só que não era a mulher de 70 anos que estava gritando, era a criança interior dentro dela recebendo a boneca de volta. Isso é importante. A gente chama de atos proféticos. Dentro da psicanálise são insights, né? Mas a gente chama de atos proféticos.
Aquilo foi libertador para restaurar o relacionamento dela com a irmã, para liberar o perdão para o pai, porque ali criou um ódio mortal. É o meu aniversário, era o presente que eu queria ganhar. Como ele toma de mim na frente dos meus amigos, dá para minha irmã e ainda diz: você tem que entender, porque ela é criança, ela é mais nova que você, colocando sobre ela uma responsabilidade pela felicidade da irmã. E ela cresceu se sabotando porque minha irmã tem que ser feliz, abrindo mão da própria felicidade, porque minha irmã tem que ser feliz, minha irmã é mais nova, né? Então foi algo assim, uma experiência que eu vivi que eu conto 50 vezes, 50 vezes eu me emociono, porque foi muito real. E essa mulher foi curada da raiz de rejeição que entrou nesse momento. É forte. E assim, às vezes, olha só como que é as coisas. Às vezes a gente olha uma história dessa e as pessoas falam assim, ai, mas uma coisinha dessa, a boneca e tal, mas aquilo gera um impacto na vida da criança. É expectativa, né? E a criança, ela leva aquilo para uma vida inteira. E outra, eu já atendi pessoas, pastora, que ela não lembrava de onde tinha sido o impacto. Porque umas lembram, né? Olha, isso aqui aconteceu. Outros não lembram, né? Eu já atendi muita gente que não lembrava do que tinha acontecido e onde tinha gerado a que instalou aquela dor da rejeição, né? E aí, dentro dos processos, dentro das ferramentas, dentro da jornada, a pessoa ela traz ali e ela volta a lembrar a respeito daquela dor, porque para ela foi tão dolorido que ela inclusive esconde no inconsciente ali. E aí ela só traz à tona quando ela está preparada para ser curada. E às vezes parece coisas tão simples, mas esse ato profético ele é tão poderoso, ele restaura, ele cura, ele realmente, né, vira aí chaves para uma vida inteira. E, meu Deus, como é lindo viver esses processos de cura, de restauração, né? E você vê, se você pegar aqui na live, todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo tem alguma coisa, né? Você tinha seu bolo aí, eu tinha minha Barbie. Todo mundo tem alguma coisa, porque aquilo gerou um nível de impacto. Imagina toda vez que eu ia brincar, todo mundo tinha uma Barbie bonita, do cabelão, aquela coisa linda, com aquelas roupas lindas, com aquele pé bonito e tal. E a minha do Paraguai, meu Deus do céu, não era legal. A minha embolou o cabelo todo, virava aquele pendenga, que luta, né? A minha não tinha cintura. Olha que triste. A minha tinha cintura quadrada, assim. Então, assim, parece bobo pro outro, mas para mim não era. Para mim era importante, né? Então, assim, são processos de cura e a gente vai vivendo aí esses processos, né? Então, nessa última pergunta qual o conselho que você daria para as pessoas que estão vivenciando essa jornada? E o conselho maior aí é se perceber, entender que você precisa de ajuda e buscar essa ajuda, né? Talvez você está aqui hoje e você deu desculpa até hoje, né? A respeito de se permitir ser ajudada, né? Então, a importância de você ir em direção a essa ajuda. E, inclusive, eu quero que a pastora Joetina fale um pouquinho do encontro que ela vai fazer aqui em Porto Seguro, agora no mês de julho, tá? Ela vai falar um pouquinho desse encontro. Então, se você mora aqui ou perto nessa região, e eu vou dizer para você também, até se você mora longe, né? Se faz sentido para você. Quantas vezes eu fui para São Paulo, Rio, para tantos lugares do Brasil, para reviver os meus processos. Então, a pastora vai falar um pouquinho dessa oportunidade, que é o evento que ela está construindo, e tem várias pessoas que vão estar ali ministrando nesse evento, a pastora Beth, que é uma especialista em cura da alma, e tantas outras pessoas aí que estão sendo aí canais de Deus, né, nessa terra, e que têm as suas experiências e que vão agregar vida e valor dentro desse tempo lá que a gente vai vivenciar. Inclusive, eu vou estar lá também, em nome de Jesus, amém.
Vai ser uma benção. Eu creio. Será nos dias 12, 13 e 14 de julho. Vai ser no sítio Chamagunga, em Porto Seguro. Se chama Peniel. Mas Joyce, que entrou, já disse que vai. Joyce já fez a inscrição dela. Eu acredito que é um tempo novo de cura, de restauração, de ressignificação, de você sair dessa prisão, desse cativeiro emocional que se encontra. Então, esse encontro não é um encontro com Deus tradicional, porque tem pessoas que falam, eu não vou porque eu já fui em vários. Não é o encontro com Deus tradicional, é o encontro de cura emocional. Então, será um evento voltado, terá libertação? Terá, mas muito mais voltado também para a área emocional. Lá nós teremos grupos de terapia, teremos a pastora Sumaí, que vai estar ministrando sobre as nossas vidas. Inclusive, esses dias eu falei com ela uma coisa, falei, preciso vencer a procrastinação. Então, assim, todos nós temos algo a vencer nas nossas vidas. Lá teremos a pastora Beth, o pastor Juraci, pastor Juraci vai estar trazendo uma palavra sobre o filho pródigo. Imagine aí, Meu Deus, trazer o retrato de uma família dentro daquela mensagem, meu Deus. colocando cada um no seu devido lugar. O pai, o filho mais novo, o filho mais velho, a mãe que muitas vezes nem aparece ali. Então, trabalhando a família disfuncional, o retorno, né, a uma família padrão. Então, vai ser muito forte as ministrações que nós teremos lá. E aqui eu vou falar de valores, porque tem muita gente, né, que, tá, o valor, eu falo que é um valor simbólico, R$ 300. Esse valor, você só está pagando a sua hospedagem e a alimentação. Você não está pagando o evento. Porque tem Meu pessoas que me ligam Deus, com pedindo, certeza. tem pessoas que me ligam pedindo desconto. Eu não tenho como, porque são 6 refeições, são 2 diárias de um hotel e mais 6 refeições. E a gente busca patrocínio para ajudar a pagar o evento. Então, 2 diárias de um não tem como. hotel, 6 refeições, R$ 300. Aí quando eu vou para São Paulo, quando eu encontro hotel de 350, de R$ 400, aí eu faço a festa. Ai, meu Deus, eu consegui um hotel para ficar com esse valor. Tá Desse jeito. brincando, né, pastor? Você tem ideia? Agora, dia 27 agora desse mês, que é sexta-feira que vem, eu vou estar viajando para São Paulo. Eu vou para uma conferência de psicanalistas da Ângela Cirino, que é a escola por onde eu estudo. É R$ 2.997 só a conferência com a hospedagem, fora a passagem. Mas por que eu faço o sacrifício? Porque para mim vai ser importante. Entende? Então eu invisto naquilo que é importante para mim, porque quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente não quer, a gente inventa desculpa. E muita gente passou a vida toda dando desculpa para si mesmo. Eu conheço pessoas que me ligam e falam, pastor, eu quero me matar, eu quero morrer, eu não aguento mais sofrer. Aí quando eu ofereço a solução, aí, pastor, mas não sei, mas eu tenho que ver se vai dar. Então, assim, existe uma necessidade hoje, uma necessidade. Nós estamos vivendo uma pandemia emocional. Estamos vivendo uma pandemia emocional. A sociedade está doente. E nós precisamos cuidar das nossas emoções. Então, esse encontro vai ser do dia 12 ao dia 14 de julho. Começa na sexta-feira à noite, finaliza no domingo, 2 horas da tarde. Inclusive, eu abri muito espaço para adolescentes, jovens e adolescentes. Porque a gente vê uma fúria de Satanás muito grande com essa geração. Satanás quer acabar com a geração. Não quer nem esperar eu morrer, não. Quer acabar logo com a que está querendo chegar. Então, nós estamos fazendo esses eventos, preparando para isso. Lá a gente vai ter algo muito interessante que dificilmente tem nos encontros. Vamos ter lá famílias inteiras. Esposa, esposo, filhos, avós. Porque existe uma necessidade de curar a raiz. Se eu curo a raiz, os frutos vão nascer perfeitos. Verdade, E a verdade. pastora Sumaí estará lá conosco, vai ser uma bênção. Também estarei ministrando e tem muitos outros preletores, vai ser uma bênção. Eu creio. Se você entendeu, já segue a pastora Joete, né? Já manda para ela o direct, ela vai mandar o link para você, já se organiza e a gente vai se ver lá. E eu creio que vai ser um tempo
extremamente poderoso, poderoso, abençoador, divisor de águas. Gente, eu amo o treinamento, eu amo encontro com Deus. Eu acho engraçado quando alguém fala, já fui no encontro. Eu falo, e daí? O que tem a ver isso? Eu Gente, vou em 50. toda vez que eu vou no encontro, eu nunca fui no encontro igual. É verdade. Chegou um tempo da minha vida que eu vou muito para trabalhar, né? Virei trabalhadora. Mas eu vou dizer para você, enquanto o povo está ministrando, eu estou recebendo, eu Sim, não perdi a oportunidade, é né? verdade. Nesse último encontro que eu fui, meu pastor falou bem assim: gente, lembra que vocês são os trabalhadores, né? Vocês são os encontreiros, lembra, né? Vocês não são os encontristas. Ah, menina, mas teve uma hora lá que teve um movimento que eu falei assim, peraí, é só um minutinho para eu ser uma encontrista. Beber um pouquinho. Ai, muito bom, muito bom. Então, gente, não perca a oportunidade. Eu creio que vai ser um tempo muito precioso, muito abençoador e que muitas pessoas ali vão ser curadas, restauradas, transformadas, impactadas no nome de Jesus, no nome de Jesus, tá? Então, Amém, pastor. assim, faça a sua inscrição, a gente vai se ver nesses dias e eu creio que o Senhor tem um movimento, né, que Ele está se movendo, levantando pessoas. A gente precisa entender isso, dessa necessidade de cura, de ser curado, de ser restaurado, porque inclusive tem uma profecia que fala a respeito de um surto coletivo, né, que vai haver aí na sociedade por conta do nível de desequilíbrio, nível de pessoas adoecidas. Nunca em toda a geração, nunca houve falar de uma geração tão adoecida emocionalmente. Hoje você vê, quando você era criança, pastora, puxa aí na sua memória, a pessoa fala, mas ninguém falava disso. Não, não era porque ninguém falava, é porque era menos. Uhum. Era uma coisa que não era comum. Lembra de criança tendo crise de ansiedade, criança em quarto trancado de depressão, criança tentando se matar? A gente até tentava se matar nas brincadeiras radical, entendeu? Mas, Descendo os mas morros. não era querendo, era sem querer. Eu mesmo, meu Deus, eu sou um milagre. Então, assim, hoje você vê a quantidade de pessoas adoecidas, né? A depressão, ela aumentou, queridos, na idade aí de 8 anos, em média aí, até 12, 80%. Não é pouca coisa. É um grito, né? Que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de ajuda. E quem acorda, às vezes salva várias pessoas. A pastora acordou, Verdade. eu acordei, outra pessoa acorda, a gente vai resgatando o máximo de pessoas possíveis. Lá no sul teve aquela enchente. Quem ali, ó, se moveu, quantos empresários se moveu, foi para lá, fez. Então, assim, é a gente fazer a nossa parte. Primeira parte é colocar máscara primeiro em você. É realmente entender, eu preciso de cura, eu preciso de restauração, tá? Então, assim, é entender isso e você ir para a nova fase, que é quando eu sou curada, eu ajudo a curar pessoas. Eu sou canal de Deus para curar pessoas. Daiane estava falando assim, eu estava numa live ontem com pessoas se suicidando por causa desse joguinho de... Exatamente. Então e cada dia Satanás ele vai aumentando as estratégias dele aí para alcançar o máximo de pessoas. Então a gente precisa se unir para a gente ser realmente uma corrente alinhada em Deus para o bem de outras pessoas. Né? Minha pastora, ora por nós nessa manhã. Eu louvo a Deus pela Amém. tua vida, tá? Pode deixar que no dia que eu te encontrar pessoalmente, vou te abraçar até esbugalhar o olho. Louva a Deus pela tua vida. Eu creio que tem muita coisa para a gente ainda se mover, para a gente Amém. fazer. E eu creio que Deus ele não une realmente pessoas. Para mim, isso não é frase clichê, não é. Todas as pessoas que eu vejo entrando na minha vida, eu sei que Deus tem plano, tem propósito, que Ele está alinhando situações, né? E a pastora Joeste, né, é uma mulher de Deus, é uma mulher com um coração realmente
em Deus para a transformação de pessoas. E eu louvo a Deus pela tua vida. Eu creio que grandes coisas o Senhor já está fazendo e ainda vai fazer, né? Amém. Tamo junto. E essa imersão tem que vir para Eunápolis, viu? Em nome de Jesus. Inclusive, eu tenho uma boa notícia, que Deus orientou levar as imersões para a igreja. Amém. Viu? É forte. Para a igreja, foi uma orientação do Senhor. Sinceramente, eu estava naquela, Senhor, meu trabalho, ministério, ministério. Eu queria fazer essa separação, mas Não adianta. Deus foi falando. Eu falei, não vai ter jeito de fazer a separação, não estou conseguindo fazer a separação. E aí a gente vai levar as imersões agora, né? Eu não divulguei ainda, não fiz ainda nenhuma divulgação nessa área. Eu estou realmente orando para que Deus possa me orientar de que maneira, inclusive, a gente vai divulgar isso. E aí eu quero fazer pelo menos 2 imersões no mês, né? Dentro do contexto igreja aí. E já deu certo em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu já quero agradecer desde já por esse tempo precioso com vocês, principalmente com a pastora Sumaí, e me colocando à disposição para ajudar naquilo que precisar. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Oremos. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã preciosa em Tua presença, esse momento maravilhoso. Espírito Santo, onde o Senhor trouxe à mente nossa muitas coisas, onde o Senhor, à medida que nós íamos falando aqui, pessoas iam sendo ativadas nas suas necessidades. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar no controle e na direção das nossas vidas. Pai, nos alinhando, porque eu acredito que o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósitos. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, todos interligados num só propósito. Agradeço ao Senhor por esse tempo precioso mais uma vez. Abençoa, Senhor, o nosso dia, que seja um dia produtivo, que seja um dia abençoado, que seja um dia próspero, que seja um dia cheio de livramento da parte do Senhor. Em nome de Jesus, guarda, Senhor, as nossas vidas, guarda a nossa casa e tudo aquilo que nos pertence, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.